Amados, boa noite. Que bênção estarmos juntos para uma prosa linda da benfeitora Amélia e as mãos maravilhosas de Valdo Pereira Franco. Então, ao ler esse texto, naquele tempo, eu fui buscando reflexão. Eu vi bem, que a benfeitora Amélia Rodrigues, sempre estudando na espiritualidade para fazer esses textos, ela foi em Mateus, capítulo 12, item 1. E também, interessante, viu? É ipsis literis o que está falando no Novo Testamento. Essa fala aqui de naquele tempo. Então, nem preciso comentar o Novo Testamento, não, porque a prosa que vamos fazer é maravilhosa. E aí, nós vamos já agradecendo a presença do Marcos Serafim, meu amor, aqui de Araraquara, sabe, Marcos? A gente forma uma força muito grande. Rose, amada, você ficou de me ligar, não ligou, tudo bem? Oi, filha querida de Guaratinguetá, graças a Deus estamos trabalhando, não? Então, esse texto, naquele tempo, é o item do livro Trigo de Deus, é o número 7. Assim, para nós agora refletirmos o hoje. Na época de Jesus, nos 3 anos do seu ministério, na propagação da Boa Nova, da colocação dos trabalhos no amor incondicional, ele foi sumariamente perseguido. Mas ele não tinha sossego para nada. Lembra quando ele disse, Lázaro, Lázaro, levanta? Aí vem um indivíduo lá do Sinédrio, mas como que você faz isso no sábado, o sabá? Meu pai trabalha até hoje, eu também. Mas eles não tinham sossego. E naquele tempo de Jesus, há mais de 2000 anos, precisamos falar isso, entende? Havia um desconforto muito grande. Então, é o Messias, não é o Messias, e tudo era para persegui-lo. Então, colocações religiosas, colocações políticas, colocações sociais. Ele era a única criatura que, no seu tempo, trabalhou o bem ao próximo, tá? Curando, atendendo, tá, tudo bem. A gente está já no 6º livro da Amélia e a gente viu ao longo dos textos essa beleza. Mas aí, buscando a reflexão. Será que mudou muito hoje? Não. Hoje, por isso que insisto em fazer nossas prosas. Por quê? Hoje, nós estamos vendo horrores na Nicarágua. Entra num templo cristão, destrói o santo, quebra o santo, uma falta de respeito com a crença dos outros. Querem banir Jesus do contexto mundial. E é por isso que nós, da família espiritual, nós que entendemos que ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra, ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, entende? Nós temos que fincar estacas e trabalhar nessas prosas. E procurar, na medida do possível, onde quer que você vá, tá? Onde quer, no trabalho, exemplificar. Gente, não dá mais para delegar essas colocações. Hoje, nós estamos muito distantes de Jesus. Corremos atrás de tudo que é materialidade. Mas e as suas falas? E a caridade? E a tolerância? E a resignação? Quem é que tem paciência com uma criança autista? Quem é que tem paciência com aquela criança que não quer fazer nada, que responde? Um velho que repete 1000 vezes a mesma coisa? Pensa comigo. Mudou muito? Não. E é por isso que a gente insiste em trabalharmos aos domingos Jesus. Coloque Jesus na sua casa. Vamos fazer isso, entende? Aí entrou aqui lindo Mauro Furuta, um grande trabalhador,
aqui de Itápolis. Sei, vejo, faz lives, isso mesmo. Gláucia Utilich, de Guaratinguetá. Isso aí, família linda. Não importa, eu sempre digo, não importa a religião, meus amores. Porque Jesus só colocou amor, não deixou nenhuma religião. Nenhuma. Ah? Aí nós vamos ver Lenise Orne Martinelli, linda, muito bem. A Maria Angélica, aí você está falando que a preleção foi boa, belíssima. Mas você sabe, não foi gravado e eu procurei e não achei. Já falei com a Silvia. A gente vai pedir para ela até gravar, você entendeu? Para colocar. Tá bom, linda? Obrigado. Kátia Maria Somense, amor, que bom. Você está ótima, graças a Deus. Então, nesse início de prosa, naquele tempo era difícil. E hoje está também difícil. Veja ainda o pessoal atrás de guerra, política, roubalheira, coisas desnecessárias, não sei, não adianta ficar falando aqui, que vocês conhecem. Mas como o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, nós temos que trabalhar e exemplificar e orar, alto amor, isso. E nós temos que pedir para Ismael, que é o anjo responsável pelo Brasil. E Jesus, que é o governador do orbe, da Terra, que esteve aqui na formação do planeta, para que tenhamos paz, que possamos perseverar nos trabalhos da transformação moral, da mudança interior. Vamos buscar tais conhecimentos. E Amélia disse assim, aquele era um período singular da humanidade. A predominância arbitrária da força se fizera multifacetada, apresentando-se na política, na religião, no comportamento e na sociedade. Mudou hoje? Não. Porque ainda estamos atrelados ao comodismo. Não. Então, se era um período singular e difícil, hoje também é. E é por isso que a nossa prosa de hoje é baseada nisso. Aí, ela diz, disputando hegemonia, os poderosos engalfinhavam-se em lutas perversas, uns contra os outros, e todos contra quem? Os simples, os pobres, os sem classe, que eram exploradas até a exaustão. E é verdade? E é até hoje. Então, amores, você sabe, por isso que é bom refletir, e quando vocês estão aqui comigo, vocês vão buscar isso. Qual é o nosso papel hoje, nesta reencarnação, para que possamos fazer diferente, possamos nos tornar melhores, fazer ao semelhante o que gostaria que fizesse para nós? Como que você vai deixar sem acudir um velho, um idoso que a família não quer, porque é repetitivo, porque usa fralda? Então, é complicado. E a criança autista, que não aprende, vai. Espera. Nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Porque todos chegaremos a essa condição de idoso também. E quem vai nos acudir? E quem vai nos acolher? Hã? Veja bem. E aí, a Amélia diz, porque os pobres, os sem classe, explorado mesmo até a exaustão. Não tem jeito, não? Desconsiderados em toda parte, não havia lugar para eles em parte alguma. Não tinha. Tá leproso? Vai ficar naquelas cavernas lá e recebia a cesta, assim, para ninguém ter contato com aquelas criaturas. É, isso aí. Mas Jesus, quando chegava, já curava os leprosos, sarava tudo, não? E aí a Amélia diz assim, não eram esses pobres sequer notados, senão para padecer a exploração, o opróbio e o trabalho escravo. E não é até hoje? Não é até hoje? Acabou a escravidão pela Lei Áurea. Mas escuta aqui quantas pessoas que vai trabalhar numa casa, você acha ruim, ela lava, passa, cozinha, você acha ruim de dar R$100 por dia, mas ela faz o que você não faz mais. Então, tem que ser grato, tem que ser grato. E, apesar disso tudo, multiplicavam-se. Por quê? A avareza dos ricos, até hoje, em pequeno número, mais condenava os pretendentes à independência, à liberdade, a essa posição misérrima e degradante. Não mudou, gente, não mudou muito. Nós vemos isso.
E é necessário, como falamos, nossa família espiritual, exemplificar, trabalhar, acudir, acolher. Por quê? Olha, veja bem o que vamos falar e estudamos na sexta-feira. Você está sempre com a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Você não pode, se aparecer uma criatura para você auxiliar, ajuda. Porque pode ser o seu pai do passado, pode ser a sua mãe do passado, nós não sabemos nada. É colocado um véu, uma cortina para esquecer o passado. Hã? E é tudo assim. E a gente vai lembrando que quando você acode, você é acudido pela espiritualidade. Lógico, essa é a bênção. Amélia continua. Diante dessa anarquia que estava, veja, a chegada de Jesus naquela época, o arauto da verdade foi saudado como um momento grandioso da vida humana. Porque quando ele chegou e começou a trabalhar a boa nova, trabalhar o evangelho, veja bem, as criaturas foram se modificando, foram auxiliando, foram atendendo, perdoando mais as falhas humanas, porque ninguém é perfeito. Ah? E aí, então, com a chegada dele, quando ele começou, aos 30 anos, fazer o seu trabalho de divulgação, acordou inúmeros corações. Só não acordou o coração de quem? Dos fariseus, do sinédrio, dos romanos? Não. Por quê? Ninguém queria perder o poder, mandar, dominar, escravizar. E hoje não é igual? É igual, é igual. Entende? Por que isso? Provas e expiações. Vivemos nesse patamar, não? E aí, ela continua. Simples e desataviado como a luz, ele penetrava os corações e alterava o comportamento daqueles que o conheciam. Claro, ele chamou aqueles indivíduos simples, Simão, você vai deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Simão, truculento, sempre questionador, seguiu Jesus. Todos seguiram. Só Judas, que não foi tocado dessa forma. Porque Judas estava atrelado a essa colocação material. Eu quero o Messias que tira o governo romano e liberta esse povo, pega na espada. Ele pensava isso. Ele não entendia a fala de Jesus, como também hoje a gente pede. Mas vai pedir só coisa material? Não. Pede sabedoria para conviver com as pessoas. Pede fé e esperança. Vamos usar esse verbo, esperançar. Sempre vai ter uma oportunidade de melhora, desde que você use bem o seu pensamento. Porque o pensamento plasma e toma forma. A gente está falando isso. Então você veja bem, ele penetrava os corações dos simples, dos humildes, e seguiam alegre, contente, passava fome, passava sede, passava preocupação, passava o medo. E hoje, a humanidade está longe dele, mas é de uma forma bem geral, tá? E é por isso, vamos alertar aqui, que em 1858 vem o venerando Kardec, assessorado pelo Espírito de Verdade, trazendo o quê? O Consolador. Não veio trazer assim, olha, tem que ser espírita para ser salvo, tem que ser católico para ser salvo. Não é nada disso. Tem que ser uma pessoa de bem. Pulsar seu coração na ótica do bem, do amor, da luz. E aí, vocês percebem, está novo o Consolador, 160 anos, está novo. Mas num capricho tão grande que é um acordar das consciências. É um acordar das consciências. E é por isso que muitos trabalhadores maravilhosos, igual o Furuta, igual esse pessoal que trabalha de domingo, a Sônia, aquela menina, a Renata, a Maria Angélica, a Rose, a Silvia, todo esse pessoal trabalha Emmanuel. Por quê? Porque vem uma mensagem que fortalece. E porque estamos conversando hoje a Amélia Rodrigues? Porque é preciso. Senão, nós vamos ficar sem saída para os nossos problemas. A doença chega, o desconforto chega. E aonde você vai? Você pode ter dinheiro, mas vai valer? Não vai. Precisa aquela paz da consciência, a certeza do dever cumprido, meus amores. Isso, entende? Vamos lá, o que a Amélia coloca.
Então, nobre e bom como a verdade, ele desconcertava todos quantos se lhe opunham. Mas eu quero lembrar, Jesus não respondia na mesma altura para quando ele sofreu uma agressão. Não? Falei para você, quando ele tira Lázaro da cova, lá daquele... E questiona. E você vai trabalhar de sábado? Meu pai trabalha até hoje. Eu também. Ah, mas aí então, outro questionava. Você acha justo pagar impostos? Porque os romanos, olha, aniquilavam, você vender peixe para poder pagar o imposto. Mas você acha justo pagar imposto? Se ele falasse que era, estava incriminado. Se ele falasse que não, piorou. Aí o que ele fala? Tinha sempre uma saída inteligente. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Acabou. Então, você veja bem, ele desconcertava todos, não adiantava. Hein? Quando ele visita o Sinédrio e vê aquele povo vendendo, rifando dinheiro, mata o bode, ele parou com tudo. Como? Na casa de meu pai fazendo isso? Não pode. Então, dá de graça o que de graça você recebeu. É com referência, principalmente, à mediunidade. Olha, todos os que começaram a cobrar tiveram um fim material triste, porque não pode. Dá de graça o que de graça recebesse. Então, ele era assim, não se igualava nas respostas, mas era uma resposta inteligente que não se via incriminado hora nenhuma, tá? E aí, puro, ela diz, Amélia, puro como fogo, era incorruptível, sustentando seu ideal. Olha, gente, essa palavra é linda. Mas os poderosos não conhecem. Corruptos, abusivos. Só que irão que resgatar, entende? Aqui está. Perseverante como a vida, jamais receava, não tinha medo de nada, nada. Amante como a natureza, sempre se renovava para servir a todos, recebendo com igualdade. E Amélia, em outras prosas, ela sempre explica. Primeiro ele trabalhava, curava, dava a acomodação na casa de Simão Pedro, que era a casa do caminho. Depois que ele trabalhou o dia inteiro, ele se reunia com os discípulos, porque eles questionavam. O senhor acha que deve perdoar aquele lá que fez mal, deve curar um cego, que sei lá. Sempre questionava. Ele esclarecia todos os seus discípulos. E depois ia orar. Para receber as energias fortalecedoras do Pai. Então, era este o trabalho dele. Amante como a natureza, sempre se renovava para quê? Para servir. Lembro também, nós não viemos para sermos servidos, mas nós viemos para servir. Coloca isso no seu diário, nas suas colocações. É isso. Sua voz, suave e forte, de acordo com a ocasião, quando ouvida, nunca mais seria olvidada. Ressoava na acústica da alma para todo sempre. Vocês calculam naquela época, quando ele fazia uma pregação, um sermão da montanha e etc. Envolvia a criatura nessa beleza, não? E aí, o que ele é? Construtor do reino de Deus nos corações. Convocou operários para ação concreta e apresentou os planos no cenário ridente das paisagens humanas vivas, sem ocultar detalhes nem exagerar contornos. Ele foi explicando. E os seus discípulos foram entendendo. Veja que bênção. Toda atividade partiria de dentro para fora do ser produzindo renovação. E os métodos para ação, diferindo dos tradicionais, seriam fundamentais ou fundamentados na mansuetude, na doação plena e cimentados pelo amor. Aquele povo que o ouviu e tentou segui-lo regiamente,
foram mais felizes do que aqueles que ouviram e não deixaram para lá, não quero saber. Lembra do Zaqueu? Trepa no sicômoro, queria ver Jesus. Aí vai na casa, se modifica, dá metade dos seus bens e morre velhinho fazendo a caridade. E tantos que tiveram essa mudança, entende? Outros não. Tanto é, lembra bem dessa passagem comigo, quando foi para aquele julgamento odioso, ele ouviu bem e a turba, sofrendo uma obsessão coletiva do mal, o assédio das sombras, solta Jesus ou solta Barrabás? Solta Barrabás. Olha, as sombras agindo. Nós estamos estudando de sexta-feira. A pergunta tradicional, os espíritos influem em nossas vidas? A resposta, não só influem, mas muitas vezes decidem a sua vida. Sabe? Então, orar, não? E aí, Amélia diz, a fim de fazer-se crer e amar, tornando-se respeitado pelo povo, ele tomava as dores humanas e, como remendão, unia as peças desarticuladas do corpo e da alma das criaturas, dando-lhes o quê? Equilíbrio, corrigindo as deformidades, devolvendo a saúde. Bom falar aqui. Ele é o médico das almas. Olha, veja bem, médico das almas. Porque toda doença começa no espírito e perispírito. Mas será? Será? Não, certeza. Toda. Outro dia, não sei, colocou para mim que nome de um médico, eu gosto dele, eu ouço sempre. Então, está explicado, está explicado. E aí, então, devolvia o equilíbrio, a paz, a tranquilidade. Porque você quer coisa pior é não ter paz? Ser uma pessoa desequilibrada? Você está em busca do quê? Em busca do quê? Correndo? Em busca do quê? Você tem que ficar feliz, em paz, tranquila, dever cumprido, vá. Se a gente for chamada hoje para a parte espiritual, eu fiz a minha parte. Acabou. Alguém vai ficar isento disso? Não. A maior certeza que temos quando reencarnamos é que vamos desencarnar, acabou. E aí, vai depender da sua trajetória hoje, como que você vai acordar na pátria espiritual. E quando eu falo isso, muita reflexão, amores. Vamos em frente. E aí, Jesus advertia, porém, sempre, olha só, que sem a transformação interior profunda, era impermanente o equilíbrio exterior. Quer dizer, se você não tem paz de espírito e possui o vazio existencial, você não pode estar bem exteriormente, jamais. Jamais. Pessoas que a gente convive, às vezes, que tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, família bonita, os filhos trabalhando, mas não, então o negócio aqui não está bom. Não está bom porque você não está bem. E tudo começa de dentro para fora. Você precisa estar em paz, de bem de você, contente com você, o que você realiza. Ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você ama realmente o próximo? O seu velho pai, a sua velha mãe, o seu irmão, você ama? Hã? É? Será? Então, como que você vai ter paz? Não vai ter. Ah, mas eu quero que meu filho quer. Orienta, ora por ele. Ah, a oração modifica, fortalece. Isso é a Amélia que vai falando para nós aqui, através do Divaldo. Então, em face dessa visão grandiosa sobre o ser humano, ele, Jesus, cuidou de despertar os que dormiam dos vícios, mediante o socorro oferecido aos que choravam, desesperados das dores. E é o que nós estamos fazendo na nossa prosa de hoje? Esse recordar. Ah, meus amores, se não praticarmos a caridade, se não fizermos ao semelhante que gostaria que fizesse para nós, se não acudir uma criança, um velho, um doente, uma prosa amigável, fortalecedora, até um animal, não vai para frente. Não vai para frente. Você não está bem. E tem que apelar para a oração. Lembrando que, sempre, o primeiro pensamento é o seu, depois não é mais. E nós somos assessorados pelos melhorados e pelos inferiores. E dependendo do seu pensamento, você vai estar nessa conjuntura. Ah, é muito difícil. É muito difícil. Vamos em frente. Jesus, a sua atitude provocou ódio e ciúme, inveja e reações exacerbadas da população,
mas ele permaneceu inalterável até o fim. Mesmo colocando a coroa de espinho, mesmo colocando uma cana no seu braço, mesmo lanhando suas costas de tanto bater. Não. Ele fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Não sabia mesmo. Infância espiritual, não? Existe hoje? Existe, não? Aí é que eu falo para você que a Amélia estuda bastante. Aí ela coloca, narra Mateus, que é do capítulo 12, versículo 1, narra Mateus, com um tom de saudade, que naquele tempo, em um sábado, Jesus atravessou com os amigos uma seara rica de grãos dourados. Porque vocês sabem que o Mateus conviveu com Jesus e depois ele escreveu da parte do Novo Testamento. Ele escreveu, entendeu? E ele está contando aqui uma saudade, que teve um sábado que eles atravessaram um local e foram pegar grãos de milho dourados. Fome. Porque pensa comigo, eles andavam descalços, de sandália, lugares, dormiam, relento, chuva, vento. Era o que eles faziam. Não era a comodidade de hoje, não é? Era isso, entende? E quando batia a fome, eles deram no milharal. Então vamos ver lá. O sol dardejava de luz e as espigas ao vento cantavam peculiar melodia. Ela é muito romântica, né? Então, aquele sol e as espigas de milho. E aí, porque tivessem fome, os discípulos puseram-se a colher e comer com alegria. Abria a espiga e comia. Aí, a fraternidade legítima descobre sempre motivos para sorrir. E eles estavam felizes comendo aquelas espigas de milho, como estavam verdolengas, coisa e tal, né? Os pequenos acontecimentos se transformavam em poemas de encantamento, e a felicidade entumece os corações com júbilo. Estavam felizes. Tudo bem. Os homens mesquinhos agora, olha só, e anões espirituais estão na infância espiritual, porém, que vivem apegados às torpezas e mazelas próprias, ególatras, egoístas, e vigias cruéis dos outros, diante do grupo inocente, logo reagiram naquele dia dizendo, com interrogação de censura, o que é isso? Jesus, teus discípulos estão fazendo e que não é lícito fazer aos sábados. Podia ser outro dia, no sábado não. Jesus, veja bem, penetrando os escadinhos do ser, com uma percepção superior, Jesus disse bondoso. Então, aqueles que não estavam contentes, os críticos, invejosos, que existem até hoje. Entende? Então, por que estão comendo as espigas no sábado? No sábado não pode. Aí Jesus responde amorosamente. Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Davi conviveu 900 anos antes de Jesus, mas no Velho Testamento tem essa história, né? Então, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e com eles comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem os seus companheiros, mas somente os sacerdotes? Olha só, Jesus danado. Só o sacerdote podia comer o pão e os outros não? E aí Jesus continua. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes e o templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque o sacerdote podia, porque eles, mas os outros não podiam. Então Jesus teve que dar a resposta certinha para essa história aqui. Então não tem importância os discípulos comerem as espigas de milho, não tem importância, entende? A resposta de Jesus foi interrogativa e emudeceu aquela censura injusta. Ficaram quietos. Eles não tinham saída. E aí, a Amélia continua assim, ó. É habitual nos combatentes da prepotência usarem as leis nos artigos que lhes convém, abandonando os outros que os alcançam. Então, as criaturas aplicam a lei para os outros, mas para si mesmo não. Até hoje. Não? A sua habilidade mental é distorcida, propiciando a acomodação pessoal
aos delitos que praticam e severidade contra as ações alheias que os perturbam. E na impossibilidade de esvaziarem o efeito dos gestos nobres, atacam-nos mediante expedientes de perturbação, de retórica inútil. É assim. A pessoa quer ter razão. Por que você não fez isso? Por que você não fez... Né? Mas não vê os seus defeitos. É comum. Pairando acima deles, o construtor do reino, que é Jesus, ainda falou. Vamos ver o que ele fala. Digo-vos, porém, aqui está o que é maior do que tem do que o templo. Se tivesses conhecido o que significa misericórdia, quem quero e não holocaustos, não terias abandonado os inocentes. Então você percebe como que a humanidade trôpega não conhece desses ensinamentos aqui, não. Pensa no Hitler, que queria uma civilização melhor que a dos hebreus, que os judeus, e fez aquela catástrofe na Segunda Guerra Mundial. A troco do quê? É orgulho, vaidade, falta de misericórdia. Colocar aquelas pessoas nos fornos crematórios, o que é aquilo? Entende? E nós precisamos acordar para essas colocações e termos misericórdia com as pessoas. Mesmo que ela nos afronte, mesmo. Não, eles não sabem o que fazem. Entende? Então, aí a Amélia diz: o templo suntuoso era orgulho de toda uma raça que se impunha como privilegiada por Deus, em detrimento de toda a humanidade. Então, eles achavam que aquele templo de Salomão era a suprema. Não precisa, o templo é aqui dentro. É aqui dentro. Não precisa de casa suntuosa, para quê? Entende? Colocando-se em importância superior a que se atribuía ao templo, Jesus afrontava a petulância e ostentação de Israel, logo demonstrando que o mesmo se reduziria a escombros, enquanto ele mais se firmaria na rocha dos milênios. Vocês lembram de uma prosa nossa que Jesus estava sentado olhando para Israel e ele disse: Israel, Israel. Ele sabia que ia acontecer uma destruição de tudo. Tanto é que esse povo não tem sossego até hoje. A Palestina, Israel, Hamas, olha que povo, não? Olha que povo. Difícil, muito difícil, não? Porque ainda não acredito que ele era o Messias, acho que é um profeta, mas não tem essa vivência. E vale lembrar, gente, vocês lembram que eu contei numa prosa que o Chico estava na casa de Nena Galves e na hora do café, o Chico estava tomando café, a Nena Galves fazendo um serviço, e aí viu o Chico chorando. E ela chegou lá e falou: Chico, mas por que você está chorando? Chorando, Chico. Minha irmã, o Emmanuel acabou de dizer que eu não vou reencarnar no Brasil, que eu vou reencarnar lá na Palestina. E é verdade? Por quê? Também os espíritas, vocês, amoráveis queridos, não sabemos onde vamos reencarnar. Nós queremos no Brasil, mas com esse pouco de conhecimento que estamos tendo, teremos que reencarnar em algum lugar para divulgar a boa nova. Verdade. É o que fala também a Marise Braga, que a gente ouve sempre, quando tem tempo, alguma fala dela. Mas está certo, é isso aí. Há uma necessidade de espalhar os conhecimentos de Jesus, a boa nova, que não tem lugar que não existe, não tem essa fala, gente, não tem, entende? Aí, a Amélia diz: o tempo consome as construções humanas, enquanto afirma e mantém o espírito que é eterno. É explicado. A vida continua. A vida continua. Quanto trabalho pela frente aí do Divaldo, do Chico Xavier, que já te comentamos, desses benfeitores que estão trabalhando sem cessar. E aí esses novos, Haroldo Dutra, Valadares, o Orson Carrara, estão trabalhando sem cessar. Tem que trabalhar. Vamos ver lá.
E desejando definir rumos e situações, Jesus concluiu dessa prosa, da história do milho, que eles comentaram que não podia pegar, porque era sábado. Ele disse assim, Jesus, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele, Filho de Deus, o sábado para ele também era um dia normal. Não tem. Então, essa fala está no Novo Testamento, na fala de Mateus. Está lá essa palavra, essa frase. Por isso que eu falei que a Amélia, ela estuda, não fica assim aleatoriamente. Essa fala está lá. Bailavam no ar as alegrias da natureza e ouviam-se as vozes da vida, confirmando o enunciado maravilhoso. Começava a derrubada das construções atrozes, a fim de ser aplanado o terreno para o reino de Deus. Começou lá a se falar de um Deus soberanamente bom e justo, Pai de todos, que oferece oportunidade de reencarnação e reencarnação para evoluirmos, criados simples e ignorantes, a chegar à plenitude. Lá, até começava aí. As lutas iriam retroceder, como aconteceu com Jesus. Tanto é que, às vezes, está a série de Chosen, outro dia, chegou na hora de crucificar Jesus, desliguei. Você entende? Fico tão triste. As lutas iriam recrudescer. E foi o que aconteceu. Mas ele viera para enfrentá-las, irrigar o sólido árido com o próprio sangue, após traçar os planos para a doação da vida. Ele sabia de tudo que iria acontecer com ele, porque também está em Isaías essa fala. Em uma pesquisa que nós fizemos outro dia, está em Isaías. Quem seria o Messias, como seria o seu nascimento, como seria a sua trajetória, como seriam os seus finalmente. Tanto é que disse, nenhum osso será quebrado, e não foi quebrado. Entende? Então, aí, Jesus sabia que ia acontecer com ele o pior, e foi. A sós com Deus, ele, Jesus, convocou homens frágeis e os tornou fortes batalhadores em favor da realização suprema. Todos seguiram-no depois. Lembra, numa passagem também que nós falamos, depois da ressurreição, quando Maria de Magdala vai, encontra e corre avisar todos, passados os dias, ele aparece para todos, materializou. E ele não criticou ninguém. O Judas já havia se enforcado, o Simão Pedro negou 3 vezes, ele sabia tudo. E ele chegou e falou, a minha paz vos dou. E aí convidou, vocês têm um trabalho que é a divulgação da Boa Nova. E foram para a Etiópia, para a África, não sei aonde. Todos tiveram um final material bem triste, entendeu? Menos João, que ficou em Éfeso, ficou com Maria de Nazaré, cuidou dela até a velhice dela, tá? Então, aí, a sós com Deus, ele convocou homens simples, pescadores, agricultores, mas que tornaram-se batalhadores, fortalecidos, porque entenderam que tinha que realizar isso. Era a proposta reencarnatória deles, não? E Jesus nunca temeu nada, porque conhecia os reinos terrestres e os seus habitantes. O que trazia não era conhecido por ninguém, com um programa de planificação para todos. Ele foi só ajudando, curando, abençoando, etc, etc. Desse modo, diz Amélia, partindo daquele lugar, Jesus entrou na sinagoga, está também em Mateus, deles e defrontou com um homem que tinha seca uma das mãos. Eu achei interessante isso. Se o sacerdote estava lá e não curava o homem com a mão seca, ele entrou na sinagoga. E aí, veja só a astúcia do sacerdote. A astúcia, de imediato, armou seu esquema de combate, por onde se encontram os homens pigmeus. Quer dizer, não é homem pequenininho, espiritualmente falando. Assim, eles desafiaram Jesus a curar o enfermo, advertindo-o, porém, que era proibido fazê-lo naquele dia. Era sábado, entendeu? Está aí o homem com a mão seca, mas você vai curar. Só que hoje não pode. A situação sinuosa afetaria qualquer atitude, mas Jesus firme, impoluto. Aí, olha só o que a Amélia fala. Se o curasse, violaria a lei, porque é sábado. Se não o fizesse, demonstraria sua falsa mensagem, não fazendo caridade. Olha só.
considerando uma ovelha que, tombada num poço, ele falou, num sábado, seu dono a salvará, quanto mais um homem que tem maior valor do que um animal, e falou. Por quê? Quando caiu a ovelha, era sábado e o seu dono salvou a ovelha, acabou? Aí Jesus fala, logo, é lícito fazer o bem nos sábados. Jesus já falou isso daí. Vocês não vão me brecar de eu curar a mão desse homem. É sábado. E ele disse para o enfermo, estende a mão, estende. E o homem, temeroso, porque estava descumprindo o sinédrio, os sacerdotes, a lei mosaica, então, a piedade compassivo, Jesus curou-o diante dos opositores, magoados, vencidos, porque ele fez, era sábado. Então, aí a Amélia diz, eles, porém, saindo dali, tramaram um modo de tirar-lhe a vida. Olha que coisa horrorosa. Naquele tempo, há 2000 anos. E hoje muda? Não, não. E aí, sempre essas criaturas agem, assim agem os covardes, na treva, nos escusos recintos da própria miséria. A miséria é moral, entendeu? Porque faz isso, ai, foi um desastre, foi nada, mandou matar, mas tudo bem, eles vão ter que arcar. Aí está explicando bem. Sempre agem assim, os covardes, nas trevas, etc. Quando não podem enfrentar os homens gigantes que trabalham por matá-lo, como se também eles não avançassem na direção do túmulo. A criatura pensa que nunca vai desencarnar, entende? E é pior ainda, que dívida que arrumamos quando não acudimos uma criança, quando não acudimos um velho, quando não acudimos a empregada que está desesperada. Espera um pouco, está aqui. E aí? Impossibilitados de acompanhar o rio, erguem barreiras que as águas, momentaneamente represadas, mais tarde transpõem. Quer dizer, o rio sobe e passa a barreira. E aí começavam as lutas para a construção do reino. Mesmo com a perseguição do sacerdote, mesmo. As pedras angulares estavam sendo colocadas. Os sulcos dos corações se aprofundavam. Os obreiros surgiam e a paisagem emoldurava-se de luz, modificava-se. E com isso, Jesus, o divino construtor, entregava-se à obra já naquele tempo. E nós, né, Furuta? Né, amados? E nós não podemos esmorecer. Nós vamos trabalhar a fidelidade espírita. É sempre aquela fala, e eu sempre repito, porque não é difícil. Espíritas, amai-vos. Mas eu vou amar só quem me ama? Não. Incondicionalmente. Aquele que te magoou, ore por ele. Espíritas, instruí-vos. Gente, a literatura espírita é imensa. Só o Chico, com Emmanuel e Bezerra de Menezes e outros, 420 obras. A série André Luiz é fundamental. A série André Luiz é fundamental. Começa com o Nosso Lar para saber a vida na espiritualidade. Divaldo, peraí, 240, 250 horas, traduzido para 11 idiomas. Veja bem, os trabalhadores da última hora, somos nós, humildemente falando. Vamos fazer a nossa parte. Sempre haveremos de vencer. Haveremos de ter a colaboração imensa das falanges do bem, dos amores, do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor. Vamos orar. Naquele tempo era difícil, agora também está, mas a gente continua. Continua. Por quê? Não tem sábado, não tem domingo, não tem nada, vamos trabalhar, tá bom? Vamos orar. Põe a sua aguinha, você sabe que nosso espírito protetor vai estar conosco, principalmente nessa primorosa noite, graças a Deus. Então vamos lá. Coloque sua água. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, a luz do mundo, o sal da terra, ó meu Pai, o Mestre, espíritos protetores de todos os nossos irmãos aqui presentes, benfeitores espirituais tantos, que luta temos que travar com os inferiores no hoje também. Amados,
sempre. Muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Olha só, obrigado pelo dom da vida. Ah? Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar abençoado. Obrigado porque estamos atrelados a Jesus e à doutrina consoladora, que nos orienta, esclarece, ilumina, fortalece, dá guarida aos nossos corações para prosseguirmos. Então, agora, você, da nossa família espiritual, foca Jesus, conversa com Ele nesse instante, para que você assuma a sua condição de cristão absoluto, buscando a sua mudança interior, a sua transformação moral, perdoando mais. Então, peça sabedoria, fé, enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como na dimensão espiritual. Ah, Deus, mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, essa necessidade absoluta do Espírito, e não nos deixeis cair nas tentações, olha bem, do orgulho, da mágoa, da tristeza, do ódio, da preguiça, do egoísmo. Não. Porque o Senhor pode nos auxiliar. O Senhor pode nos auxiliar. Deus de amor, muito obrigado. Amados, dessa forma, encerramos a nossa noite muito linda e há um desabrochar de esperança, dias melhores, objetivos da vida, despertar essa fé necessária. Não? Este é o nosso momento. É lindo. Então, meu carinho, meu amor, uma linda noite com Jesus. Mas reflita, nós estamos precisando de Jesus, amor. Muito, muito, muito. Meu carinho, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até domingo, se Deus quiser.